37 pés de maconha, além de balança de precisão e materiais para consumo da droga, foram apreendidos pela Rotan durante uma ação em Satuba. A repórter Carol Guibo está ao vivo com a gente para falar sobre esse assunto, hein? Carol, boa tarde, bem-vinda ao nosso Fique Alerta. Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima, é isso? Conta pra gente, Carol, boa tarde para você, bom trabalho. Oi, Douglas, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, foi através de uma denúncia de um transeunte. A Rotan estava lá no município de Satuba, que faz parte aqui da região metropolitana de Maceió, fazendo rondas. Aí um indivíduo parou a polícia e falou, olha, tem um movimento muito suspeito numa casa aqui vizinha. Além desse movimento, a gente está sentindo um cheiro característico, que seria aí, né, da erva, da cannabis, da maconha. E aí, diante dessas informações, a Rotan foi lá abordar esse suspeito que já estava na porta de casa e tentou fugir. Não é isso mesmo, capitão Grangeiro aqui do meu lado, ele que é subcomandante aqui da Rotan. Vocês receberam uma denúncia. Conta como tudo aconteceu. Eu fiz um breve resumo, mas dê mais detalhes pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Douglas. E boa tarde a toda a audiência do Fique Alerta. Na tarde de ontem, mais especificamente às 16 horas, uma de nossas guarnições, o Rotan 02, estava fazendo o patrulhamento na cidade de Satuba, que engloba a região metropolitana, né, a grande capital. E aí, durante esse patrulhamento, a nossa equipe foi abordada por um transeunte, um cidadão que ali passava, e ele informou que na casa, que estava localizada na rua Amélia Pontes, existia uma intensa movimentação, principalmente no horário noturno, e essa casa exalava um odor muito característico, que, enfim, a gente já conhece, e que é justamente o motivo pelo qual ele estava abordando a nossa equipe, porque esse cheiro característico incomoda a vizinhança e o tráfico de maneira geral, enfim, incomoda bastante todos os cidadãos. Essa foi a razão pela qual nós fomos interpelados por ele. Isso demonstra, inclusive, uma crescente confiança que nós estamos, principalmente o Batalhão de Rotan, a Polícia Militar de Alagoas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nós conseguimos perceber isso no dia a dia, na prática, uma confiança muito crescente da população no nosso trabalho. Então foi assim que iniciou. Principalmente a população ali, né, desses municípios aqui da região metropolitana, fora de Maceió, Satuba, o Pilar, né, que a gente acompanhou esses dias, inclusive, o capitão gravou com a gente lá essa movimentação especial que teve lá no Pilar depois daquele assassinato, né, que a gente exibiu esses dias, né, imagens que mostram um grupo enorme de homens chegando todos encapuzados, matando uma pessoa, e logo depois disso a polícia já foi dar uma resposta, né, ali fez buscas nas áreas e continua fazendo essas buscas, tanto é que estava lá em Satuba e abordou esse homem que foi, né, que está sendo indiciado agora pelo crime de tráfico de drogas, porque não teve conversa, né? Não tinha como dizer que aqueles 37 pés de maconha e todo aquele material apreendido, né? E aí tinham cigarros de maconha prontos, tinham seda, né, para enrolar maconha, todo aquele material, uma balança de precisão, não tinha como ele dizer, né, capitão, que aquilo era para consumo próprio. Não, infelizmente não havia como se defender, infelizmente para o suspeito. O que ocorre? No momento em que os policiais militares eles encontraram a residência indicada, o cidadão, inclusive, ele estava na porta de casa, tentou se evadir, mas a nossa guarnição conseguiu interceptar, conseguiu frustrar, né, a fuga do cidadão, um cidadão de 36 anos, e no momento em que ele foi indagado, pelo odor característico, pelo cheiro forte, ele não teve mais o que falar, a não ser admitir, falou que, de fato, aquele cheiro vinha da casa dele e autorizou, tanto verbalmente quanto documentadamente, o ingresso da nossa equipe à residência. E lá na residência, a Rotan 02 se deparou com 37 pés de maconha, além de um variado material, justamente que é utilizado para a traficância, né? Sim. Só lembrando, né, que pela quantidade de pés de maconha encontrado, pela quantidade de material encontrado, nem se ele dissesse que era só para consumo próprio, ele poderia escapar aí do crime de tráfico de drogas, correto? O senhor estava até me explicando, né, uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí eu queria que o senhor explicasse também para o público de casa. Perfeitamente. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal exarou uma decisão com uma tese de repercussão geral. Nessa decisão, houve a descriminalização do consumo da maconha, especificamente da maconha.
E aí, como parâmetro para descriminalização, foi de 40 gramas ou de 6 plantas fêmeas, porque existe uma divisão botânica, inclusive, uma diferenciação botânica entre a planta fêmea e a planta macho, né? A planta fêmea é justamente aquela que é mais rica em substâncias psicoativas, a exemplo do tetrahidrocannabinol, THC. E aí, o limite, o parâmetro que foi colocado pelo STF é de 6 plantas fêmeas. E claro que não é uma presunção absoluta, que o caso concreto é que vai ditar a maneira que será interpretada pelo policial militar, pelo delegado de polícia e pelos demais órgãos que fazem parte da persecução criminal. No caso desse cidadão, desse suspeito, 37 pés, com um vasto aparato, com balança de precisão, com filtros de acetato, então dá para perceber que ali era uma estrutura profissional. Não é um uso recreativo, era uma estrutura criada de maneira profissional justamente para fazer o mercado. Então era de fato tráfico. Perfeito. Muito obrigado. Então, esse homem, né, de 36 anos que o capitão acabou de falar aqui, foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas, vai ficar agora a cargo da justiça, né, deve passar por audiência de custódia. E aí vale lembrar, né, a polícia está atenta, a população está atenta. Pode abordar, claro, né? Sempre que você vê algum policial e achar que tem algo estranho acontecendo, souber que tem algo estranho acontecendo, aborde a polícia. Ou também tem o canal 181, que é o Disque Denúncia, que você se preserva totalmente, não precisa dar seu nome, não precisa dar endereço, não precisa nada, só ajuda a polícia a diminuir com a criminalidade. Douglas.